E aí, vamos estudar a lição? Ei, o estudo das 7 trombetas constitui-se um grande desafio. Talvez seja uma das partes mais difíceis de se entender da Bíblia, mas vale muito a pena se esforçar um pouquinho mais para compreendermos esse conteúdo tão significativo. Põe na sua cabeça o seguinte, em nome de Jesus. Há um paralelo entre os selos e as trombetas. E qual é o paralelo? Os selos, eles funcionam como uma ação divina na vida dos servos de Deus, ok? Na minha vida e na sua vida. As trombetas funcionam como ação divina na vida dos ímpios em resposta à oração dos santos que clamavam por justiça. As trombetas acontecem o juízo de Deus sobre os ímpios. Os selos, as ações de Deus sobre os justos. Estabeleceu esse paralelo para adequar melhor a nossa compreensão? Muito bem. Continuando nessa perspectiva, você tem Números capítulo 10, que é um capítulo que fala muito sobre a utilização de trombetas. Para que serviam as trombetas? Para o comportamento militar do povo, para o processo de adoração e oração, ou seja, há muito de trombeta relacionado com a vida devocional. Tanto é que as trombetas são a resposta, funciona como resposta à oração que o justo suplica lá no 5º selo quando clama por justiça. Trombeta, toque de trombeta, convocação, oração, vida devocional, tem tudo a ver. E nada mais é a trombeta, as trombetas nada mais são do que a resposta de Deus à oração dos justos que clamam por justiça em face às ações dos ímpios. Muito bem, vamos compreender então as 7 trombetas a partir, evidentemente, da primeira. Logo na primeira trombeta, no capítulo 8 do livro do Apocalipse, você observa a presença de saraiva, fogo e sangue, coisas que uma descrição muito típica fazendo alusão à guerra. Então, é um momento de guerra, é um momento de conflito e fogo, saraiva e sangue contra a vegetação. E a vegetação no contexto bíblico funciona como símbolo para representar o povo de Deus. Então, isso aqui nos remete imediatamente àquela fase paralela ao primeiro selo, que também é a primeira igreja do Apocalipse. Você se lembra que o Apocalipse é uma repetição que se amplia? Se a primeira igreja compreendia o primeiro período da igreja cristã primitiva, se o primeiro selo compreendia o primeiro período da igreja cristã primitiva, a primeira trombeta também representa o primeiro período da igreja cristã primitiva. E aqui nós estamos vendo o juízo de Deus abatendo a própria Jerusalém, que se revoltou contra o próprio Cristo, levando ao processo de crucifixão. Você observa a segunda trombeta, em geral, o juízo de Deus sobre aqueles que se opuseram a ele. E aqui é citado a questão da Babilônia, que também é um símbolo muito bem representando a própria Roma. Aliás, Pedro faz referência, observe que Pedro aparentemente indica que Roma era a Babilônia. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. O comportamento do Império da Babilônia é o mesmo comportamento praticado pelo Império de Roma. Por isso as duas são sempre comparadas aí num paralelismo bíblico. Então você observa a segunda trombeta abatendo o Império Romano. A primeira, a cidade de Jerusalém, o povo de Deus que rejeitou, anteriormente era povo de Deus, rejeitou Cristo e recebe então a condenação da primeira trombeta. Depois o Império Romano, que está se comportando feito a Babilônia conforme a descrição da segunda trombeta. E aqui você vê um simbolismo da terceira trombeta, um paralelo estabelecido da obra de Satanás, toda aquela coisa, e sendo assim a lição associa essa trombeta, a terceira, à condição da igreja durante a Idade Média, um declínio espiritual. Tem nesta trombeta alguns simbolismos, por exemplo, estrela, nascentes, rio, água e tudo isso, que representam e sugerem crescimento espiritual, mas tudo isso daí começa a experimentar um declínio porque aparece na cena da terceira trombeta o amargor das águas, ou seja, o declínio da qualidade dessa água, a perversão da verdade, aumento da apostasia, que já está representando a igreja entrando aí na sua condição na Idade Média, terceira trombeta. Você observa a quarta trombeta, as fontes de luz, o sol, a lua e as estrelas estão sendo escurecidas, ou seja, a intensidade da apostasia em evidência no desenvolvimento histórico da igreja, invadindo a Idade Média adentro, mais uma vez sendo evidenciado isso daí. E na quinta trombeta, a escuridão parcial da quarta torna-se total e mundial. No capítulo 9 de Apocalipse, no verso 1 e 2, aquilo que havia sido anunciado aí na quarta trombeta, um escurecimento dos luzeiros, agora se torna mundial.
ou seja, está sendo ainda mais acentuada a apostasia e, consequentemente, a única segurança está no relacionamento genuíno com Deus. É o que nos aponta aí a quinta trombeta. Ou seja, enquanto as primeiras 5 trombetas estão aí fazendo alusões ao Antigo Egito, à Babilônia e todo o problema de apostasia também evidenciado no Império Romano, essas trombetas estão anunciando tudo isso, a decadência do povo de Deus, as consequências trágicas em relação à rejeição da luz divina, e aí você vê então a 6ª trombeta, a referência do rio da Babilônia, a idolatria da Babilônia. Assim, a 6ª trombeta, ela descreve uma oposição a Deus semelhante à Babilônia no tempo do fim. Infelizmente, o que se percebe é o juízo de Deus abatendo o ímpio, e muitos desses ímpios, na verdade, anteriormente eram aqueles que tinham conhecimento da palavra. E, ou seja, você tem o conhecimento da palavra, mas a não perseverança nesse conhecimento, o não desenvolvimento de um relacionamento com Deus em face daquilo que você conhece, pode te trazer uma condição de ímpio, e uma condição mais agravante, porque você é um ímpio e sendo sabedor da verdade. É o que é grandemente, é um constrangimento tremendo. Enfim, as trombetas, elas estão atingindo a todos aqueles que se opuseram a Deus, à revelação da sua palavra e ao próprio Cristo ao longo do desenvolvimento da história, desde a igreja cristã primitiva até os momentos que antecedem a volta de Jesus. Não sejamos encontrados entre os ímpios, que a verdade seja aquela que fundamenta a nossa vida cada dia de modo mais intenso, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e que sejamos mais firmes sobre a rocha que é Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela revelação da Tua palavra. E é uma revelação cada vez mais ampliada à medida que nos adentramos ao corpo daquilo que é apresentado nas Escrituras Sagradas. Ajuda-nos a entender cada vez mais. Em nome de Jesus, amém.